Amanhã, às 6h30 da tarde, o Vasco entra em campo para enfrentar o São Paulo em São Januário. Um jogo que o Vasco precisa vencer, precisa desses 3 pontos para quebrar uma sequência negativa e também para voltar a trazer um pouco de felicidade para o seu torcedor. Um São Paulo que vem bastante desfalcado, um Vasco que também tem desfalques importantes. Eu vou te falar quais são eles no vídeo de hoje e como o Renato Gaúcho deve montar o seu time titular para esse confronto. É importante que tu deixe o like, que você se inscreva no nosso canal e que tu compartilhe esse vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp. Não vai te levar nem um segundo e tu vai estar ajudando demais o nosso canal. Beleza? Agora sim, vem comigo. E essa é a provável escalação que o técnico Renato Gaúcho deve colocar em campo pro Vasco amanhã contra o São Paulo. Pra gente começar, temos que falar que o Saldívia está suspenso dessa partida. Ele recebeu o 3º cartão amarelo no jogo contra o Remo, então ele não pode jogar. Com isso, obviamente, temos um substituto que é o Cuesta, que deve atuar nessa partida. Cuesta que foi criticado pela atuação contra o time do Audax italiano, por mais que ele não tenha tido culpa no gol, que não tem muita gente culpando ele, no qual ele fica no meio do caminho marcando os 2 jogadores, a gente pode falar. Mas ele acaba cometendo um pênalti que dá margem, né, para o juiz marcar o pênalti. Ele acaba ficando visado por conta disso, mas eu torço para que o Cuesta faça uma excelente atuação e possa ajudar o Vasco a sair vencedor desse confronto. Mas vamos lá. O Vasco terá o Léo Jardim como seu goleiro titular, isso é confirmado. O Léo Jardim que vive um momento de críticas por parte de alguns torcedores do Vasco. Às vezes eu acho algumas críticas em cima do Léo Jardim injustas, outra hora também eu vejo críticas que são válidas ao goleiro. Então tomara que ele possa fazer uma atuação nível Léo Jardim, que a gente se acostumou a ver no Vasco, sem cometer nenhuma falha e ajudando com defesas importantes. Na lateral direito, Paulo Henrique será o titular do Vasco. O Puma iniciou, jogou praticamente 90 minutos na partida do meio de semana. Com isso, o Puma vai para o banco de reservas e o Paulo Henrique vai ser o titular nesse confronto. O Paulo Henrique vai ter um papel importante para o Vasco na fase defensiva na hora de marcar, mas eu vejo que ele pode ser muito importante também ofensivamente para esse time do Vasco. Tanto ele como o Cuiabano são laterais que são importantes para o funcionamento dessa engrenagem do Vasco, para o time conseguir funcionar bem. Na dupla de zaga, como eu já adiantei para vocês, o Cuesta será titular ao lado do Robert Renan, que retorna ao time. O Lucas Freitas jogou o jogo do meio de semana contra o Audax italiano, foi também criticado o Lucas Freitas pela atuação dele. O Vasco levando o gol, obviamente o time vai ser criticado, não foi uma boa atuação de nenhum jogador do Vasco no meio de semana. Então o Robert Renan retorna ao time titular para formar essa zaga ao lado do Cuesta. Na lateral esquerda também temos o retorno de Cuiabano ao time titular do Vasco. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês esse papel importante que tem um Cuiabano para o Vasco sair vencedor desse confronto contra o São Paulo. Mas o Cuiabano retorna ao time titular, com isso o Lucas Piton retorna ao banco de reservas. E aí no meio de campo tinha uma dúvida muito grande em relação ao Barros, joga, não joga, mas a informação que a gente tem é que o Barros tem treinado normalmente. Então com isso o Barros será titular nesse confronto diante do São Paulo. O Vasco leva o gol contra o Remo no último final de semana, muito pela saída também do Barros. O Barros é um cara que, além dessa importância dele, obviamente, na hora de marcar, por ser um volante do time, ele tem importância na bola aérea do Vasco, tanto defensiva quanto ofensiva. O Barros, ele é um jogador de 1,83 m de altura, mas que ele tem bastante impulsão, e ele ajuda nessa bola parada defensiva do Vasco, muitas vezes o time sofre. Então é importante você ter o Barros dentro de campo também para isso. Quando ele sai, o time vai sofrer mais naturalmente. O Vasco já não é um time alto, se você pegar assim, em média de estatura dos jogadores. Então, qualquer jogador acima de 1,80 m nesse time aqui do Vasco já pode ajudar nessa bola parada defensiva. E o Barros jogará como esse primeiro volante, esse camisa 5 do Vasco. E aí no meio de campo tem a grande dúvida que o técnico Renato Gaúcho com certeza tem na sua cabeça ainda, né? Óbvio que ele já está definindo, mas eu acredito que ele pode retornar para esse sistema num 4-3-3 com 3 volantes. Com Barros de primeiro volante, o Thiago Mendes sendo esse segundo homem aqui de meio de campo, com essa liberdade para organizar, para chegar no campo de ataque. Dos volantes do Vasco, assim, o Thiago Mendes é o que tem mais qualidade de passe e tudo mais, é um jogador que é importante também nessa fase ofensiva. E aí ele jogaria com o Tietchan como esse terceiro volante aqui também. É uma opção que tem o técnico Renato Gaúcho, mas eu vou mostrar também outra variação para vocês que pode ser que aconteça.
O Andrés Gomes vai ser o extremo pelo lado esquerdo, isso aqui ninguém tem dúvida também. Retorna ao time titular o Andrés Gomes. E aí ele pode ter um confronto bem interessante pro Vasco contra o Cédric Soares do São Paulo, né? A gente tendo em base que o São Paulo não vai ter o Lucas Ramon, que era o seu lateral esquerdo titular, foi expulso na última partida diante do Vitória, então o Cédric Soares deve jogar. E o Andrés Gomes é mais rápido, mais forte. O Vasco precisa gerar situações de 1 contra 1 pro Andrés Gomes contra o Cédric Soares, que pode ser uma vantagem qualitativa que o Vasco possa ter nessa partida, pode ter nessa partida. Como centroavante o David será mantido e o Rojas vai jogar também como esse camisa 10 do Vasco, mas aí depende. Se o Renato Gaúcho vier a jogar nesse 4-3-3 com esse tripé de volante, o Rojas passa a ser um jogador mais de lado de campo. Lembra como não fazia isso também? Fechava mais pelo lado na hora de marcar? Então é uma opção também. Outra opção seria ele marcar da forma tradicional dele também nesse 4-4-2, como ele tem marcado ultimamente o Renato Gaúcho, com Barros e Thiago Mendes no meio de campo, marcando o Tietê pelo lado do campo, marcando o Andrés Gomes pelo lado do campo. É uma possibilidade também, ele pode deixar o Rojas e o David mais lá na frente nesse 4-4-2 do Vasco, mas ele também pode marcar nesse 4-1-4-1 e talvez deixe o time um pouco mais protegido, com o Rojas marcando pelo lado, o Andrés Gomes pelo outro lado e o Vasco com 3 jogadores marcando por dentro, o Tietê, o Barros e o Thiago Mendes, só com o David mais lá na frente, sem tanto uma obrigação defensiva. É uma opção que tem o Renato Gaúcho. Outra opção que ele tem, se ele quiser ser um pouco mais ofensivo, já que ele pode utilizar também o Tietê como se fosse esse volante, mas também um jogador de lado de campo que ele tem utilizado ultimamente, o Tietê. Ele pode colocar, por exemplo, aqui o Adson no time titular e jogar realmente nesse 4-4-2, com o Adson marcando pelo lado, Barros e Thiago Mendes marcando por dentro, David Rojas marcando mais por dentro, e aí ele tem mais qualidade na hora de atacar, né? Você tendo o Adson, um jogador mais ofensivo, um jogador que define melhor do que o Tietê, que te traz mais esse jogo também do 1 contra 1, um jogador mais talentoso que o Tietê, mais inteiro. Você jogando dentro de casa pode ser uma opção. E aí você teria o Rojas como esse segundo atacante, um camisa 10, o David como centroavante e o Andrés Gomes como extremo pelo lado esquerdo, com o Adson pelo lado direito, o Adson vindo por dentro, liberando o corredor para o Paulo Henrique, Cuiabano pisando por dentro também nesse time do Vasco. E aí a gente já conhece a organização ofensiva do Vasco. Baixo Barros por dentro, Cuesta de um lado, Robert Renan do outro, Thiago Mendes atrás dessa primeira pressão que vai exercer aqui o São Paulo. Provavelmente o São Paulo vai marcar nesse 4-4-2 aqui também. Sobe os dois laterais, o Cuiabano vem mais por dentro, pode haver variação dele vir por fora, por dentro, mas geralmente ele vem um pouco mais por dentro para o Vasco ter essa caixa aqui por dentro desses 4 jogadores, ó. Vou destacar aqui para vocês esses 4 jogadores por dentro contra o São Paulo, com o David se aproximando aqui também. É uma das opções que tem o técnico Renato Gaúcho para fazer esse time do Vasco jogar. Então acho que a única dúvida é essa. Acho que a tendência é realmente ele repetir de novo o Tietê no time, com essa função do Tietê vindo mais por dentro, como se fosse um ponta na hora de marcar, né? Fechar espaço pelo lado e depois vir por dentro. É uma alternativa que tem o Renato Gaúcho, também para ele manter o Rojas na equipe do Vasco, no time titular e tudo mais. Já o time do São Paulo, para a gente também analisar um pouco desse adversário do Vasco, o que a gente pode esperar do São Paulo. O São Paulo geralmente joga em um 4-2-3-1, mas como eu falei pra vocês, o São Paulo tá muito desfalcado também, né, cara? A gente tem um São Paulo que tem bastante desfalques importantes para essa partida. Então o São Paulo deve vir com o Rafael no gol, Alan Franco e Dória na dupla de zaga. Na lateral direita, o titular tá suspenso desse jogo, então deve jogar o Cédric Soares. O Enzo Dias ou o Wendel na lateral esquerda, Danielzinho por dentro. O Marcos Antônio tá fora desse jogo, então não sei ainda quem vai jogar no lugar dele. Caulice nesse camisa 10, já que o Luciano também não tá à disposição no momento. O Arthur ex-Botafogo na ponta direita. Na ponta esquerda, o Ferreirinha tá fora do confronto também, não vai jogar o Ferreirinha, então o São Paulo vai ter que ver outro jogador para fazer esse lado de campo, com o Caleri que também tá fora, então o André Silva deve ser o centroavante do São Paulo. É um confronto extremamente acessível para o Vasco vencer esse jogo. Dentro de casa, o Vasco só precisa ser mais consistente nessa partida do que tem sido em partidas anteriores. O time do Vasco, eu tô sentindo que novamente tá vindo aquela dificuldade do time ter a posse de bola, dos jogadores conseguirem jogar, a bola queimando no pé dos atletas. Isso não pode acontecer. O Vasco tem que ter confiança nos movimentos para conseguir fazer o seu jogo fluir, o seu jogo acontecer. Mas eu vejo um favoritismo do Vasco nesse confronto, não só por estar jogando dentro de casa, mas por estar com um time, diria que um pouco mais completo do que o do São Paulo. Mas existe muito equilíbrio se você pegar para analisar também. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo sobre esse confronto.
que vocês acreditam que pode acontecer? Você viria com o Tietê, com o Adson, quem sabe até com o Marino nesse time do Vasco? Colocaria o Brenner também, é uma das opções que tem o Renato Gaúcho no seu plantel. Esse é o nosso vídeo de hoje, gostaram? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou ficando nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!